Você já parou para pensar em quem você realmente é? Não a pessoa que os outros esperam que você seja, mas a pessoa que você realmente é? Você está vivendo a vida que quer ou apenas fazendo o que esperam de você? Você é o criador do seu destino ou um mero espectador? Friedrich Nietzsche, o filósofo que todo mundo odeia, tem algo a dizer sobre isso. E pode mudar completamente a maneira como você vê a sua vida. Prepare-se para mergulhar em uma das ideias mais provocadoras de todos os tempos, mas que pode transformar sua existência. Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, dedicou sua vida a investigar essas questões. Para entender a filosofia radical de Nietzsche, precisamos entender o próprio homem. Nietzsche voltou seu olhar crítico para as vacas sagradas da sua época, religião, moralidade e a própria noção de verdade. Das cinzas de ídolos em ruínas e crenças desfeitas, Nietzsche propôs uma alternativa radical, o Übermensch. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas vivia em um estado que ele chamou de moralidade de rebanho. As consequências dessa conformidade cega, argumentou Nietzsche, são terríveis. A filosofia de Nietzsche é um chamado para despertar. Um chacoalhão no sistema para nos tirar do nosso sono profundo e nos obrigar a encarar a realidade da nossa própria existência. Se libertar da mentalidade de manada é uma jornada de autodescoberta, para a gente descobrir quem a gente é de verdade, lá no fundo, por baixo de todas essas camadas de tem que ser assim, que a sociedade impõe, e dos limites que a gente mesmo cria. Das profundezas da crítica de Nietzsche à moralidade de rebanho, emerge um novo tipo de ser, o Übermensch. Abraçando a vontade de poder, a força motriz da autocriação. O Übermensch em ação. Exemplos de autodomínio e força criativa. O conceito de Übermensch não é meramente uma abstração filosófica. Ele se materializa na vida daqueles que ousam viver sob suas próprias regras, que desafiam o status quo e deixam uma marca indelével no mundo através de sua criatividade, coragem e compromisso inabalável com a sua própria visão. Pense em artistas como Michelangelo, cuja busca incessante pela perfeição artística expandiu os limites da criatividade humana, ou Leonardo da Vinci, cuja curiosidade insaciável e imaginação sem limites o levaram a explorar diversos campos, como arte, ciência e engenharia. Esses indivíduos, movidos por uma chama interior, transcenderam as limitações de sua época para criar obras que continuam a inspirar e maravilhar séculos depois. Mas o Übermensch não se limita ao reino da arte e da ciência. Vemos traços desse espírito transformador em figuras como Nelson Mandela, que emergiu de décadas de cárcere, não consumido pelo ressentimento, mas impulsionado por uma visão de uma sociedade justa e igualitária. Sua perseverança inabalável em seus princípios, mesmo diante de adversidades inimagináveis, serve como um testemunho da força do espírito humano para superar até mesmo as circunstâncias mais desafiadoras. Pense, por exemplo, na garra de um Ayrton Senna. Esses indivíduos, cada um à sua maneira, incorporam o espírito do Übermensch, um espírito de autodomínio, criatividade e um compromisso inabalável em viver uma vida com significado e propósito. Eles servem como faróis, nos lembrando do potencial extraordinário que reside dentro de cada um de nós, esperando para ser despertado. O desafio e a recompensa. Trilhando o caminho do Übermensch. O caminho do Übermensch não é fácil nem confortável. É uma jornada árdua, cheia de desafios, percalços e a constante necessidade de autorreflexão e crescimento. Exige que a gente encare nossos medos, questione nossas premissas e abrace a incerteza que vem com a construção do nosso próprio caminho. Mas para quem se atreve a embarcar nessa jornada, as recompensas são imensas. O Übermensch experimenta um nível de liberdade
criatividade e realização inimaginável para aqueles presos aos limites da moralidade de manada. Vivem a vida sob as próprias regras, movidos por seus próprios valores e guiados pela própria bússola interior. A jornada começa com um único passo: a decisão de questionar, desafiar, de não mais aceitar o status quo como a única realidade. Exige a disposição de abraçar o desconforto, conviver com a incerteza e confiar na nossa própria capacidade de criar significado e propósito num mundo aparentemente desprovido de sentido inerente. O caminho do Übermensch não é para qualquer um, mas para aqueles que ouvem o chamado, que sentem a inquietação interior para viver uma vida com mais autenticidade, criatividade e realização. Ele oferece um caminho para uma vida fora do comum, uma vida de possibilidades extraordinárias e autoexpressão. A escolha, como sempre, é nossa. Imagine, se puder, o experimento mental mais profundo e inquietante. E se a sua vida, com todas as suas alegrias e tristezas, triunfos e fracassos, se repetisse indefinidamente como um disco arranhado? Essa é a essência do conceito de eterno retorno de Nietzsche, um abismo filosófico que encara o coração da existência humana. O eterno retorno serve como uma lente poderosa para examinar a autenticidade de nossas vidas. Se confrontados com a perspectiva de reviver cada momento, abraçaríamos nossas vidas ou recuaríamos horrorizados? A magnitude do eterno retorno pode ser paralisante. No entanto, Nietzsche descobre uma verdade profunda sobre a natureza da liberdade. O eterno retorno é uma oportunidade, um cadinho no qual nossos valores e escolhas são colocados à prova final. O eterno retorno serve como um espelho implacável, refletindo de volta para nós a verdadeira natureza das nossas vidas. Será que estamos vivendo de acordo com nossos valores mais profundos? Ou estamos caminhando que nem zumbis pela existência, como aqueles personagens de The Walking Dead? Nietzsche nos desafia a confrontar essas questões desconfortáveis de frente, sem rodeios, tipo quando a gente tem que encarar aquele parente que pergunta sobre casamento e filhos no Natal. Ele nos incentiva a examinar nossas vidas com honestidade inabalável, semelhante a quando a gente faz aquela faxina no guarda-roupa e se livra de tudo que não serve mais. Esse processo de autoexame pode ser doloroso, mas é essencial para viver autenticamente. O eterno retorno nos convida a viver cada momento como se fosse eterno, saboreando cada segundo. O verdadeiro poder do eterno retorno não está em prever o futuro, mas em transformar o presente. Ao abraçarmos a ideia de que nossas vidas podem se repetir indefinidamente, somos forçados a confrontar a realidade de nossas escolhas. Devemos nos tornar participantes ativos na criação de nossas próprias vidas, trilhando nossos próprios caminhos, escolhendo nossos valores e estabelecendo nossas próprias metas. Essa mudança de perspectiva pode ser profundamente libertadora. Ao aceitarmos a possibilidade do eterno retorno, nos libertamos do peso do arrependimento. Passamos a ver nossos erros e fracassos como oportunidades de crescimento e aprendizado, aceitando que errar é humano. O eterno retorno torna-se uma fonte de inspiração, lembrando-nos que cada momento, por menor que seja, contém o potencial para a grandeza. A resposta de Nietzsche ao peso potencialmente esmagador do eterno retorno não é a resignação ou o desespero, mas sim a aceitação radical, personificada no conceito de amor fati, amor ao destino. Isso não significa uma aceitação passiva de tudo o que a vida nos reserva, e sim um abraço ativo à totalidade da nossa existência. Um amor profundo e duradouro tanto pela luz quanto pela sombra, pela alegria e pela tristeza, pelos triunfos e pelos fracassos que, como fios, compõem a tapeçaria das nossas vidas. Amor fati não é negar a realidade do sofrimento
ou fingir que tudo acontece por uma razão. É reconhecer que o sofrimento é uma parte inevitável da experiência humana, uma espécie de cadinho onde nossos espíritos são testados e nossos caráteres são forjados, como o aço na forja. É encontrar significado e propósito mesmo em meio à dor, transformando nossas feridas em fontes de sabedoria e força, como a fênix que renasce das cinzas. E isso não é fácil, não é moleza. Requer uma mudança profunda de perspectiva, uma disposição para abrir mão da nossa necessidade de controle, de nos entregarmos ao fluxo da vida, como um rio que contorna as pedras, e confiar que mesmo nos momentos mais sombrios existe uma ordem oculta, um significado mais profundo que, a princípio, escapa à nossa compreensão. Amor fati é o ato final de autoempoderamento. Quando aprendemos a amar nosso destino, a abraçar a totalidade da nossa existência, nos libertamos da tirania do arrependimento, do medo do desconhecido e da busca incessante por um futuro idealizado, como se fosse uma terra prometida. Encontramos paz e contentamento no momento presente, sabendo que estamos exatamente onde devemos estar, vivendo a vida que nos foi destinada, como se fosse um samba tranquilo num fim de tarde. Nietzsche, em sua maneira caracteristicamente provocativa, nos desafia com uma noção aparentemente paradoxal. Para realmente viver, para abraçar a plenitude da existência humana, devemos abraçar o sofrimento. Isso não é uma glorificação da dor ou um convite para sair por aí procurando sarna para se coçar, mas sim um reconhecimento de que a adversidade, a luta, os perrengues da vida, até mesmo o desespero, não são aberrações a serem evitadas a todo custo, mas fios intrínsecos na rica tapeçaria da vida, como aquele bordado da sua avó, cheio de histórias. Nietzsche questiona a ideia, tão comum hoje em dia, de que a felicidade é o objetivo final, aquele fim para o qual todo esforço humano deve se esforçar, como virar workaholic. Ele via essa busca incessante pela felicidade como uma forma de fraqueza, como fugir da raia, uma negação de todo o espectro da experiência humana, das alegrias e tristezas, como achar que só o carnaval importa. A verdadeira força, argumentou ele, não está em evitar o sofrimento, em fingir que está tudo bem quando não está, mas na capacidade de enfrentá-lo de frente, tipo encarar aquele boleto atrasado, lutar contra os desafios inevitáveis da vida, tipo pegar aquele ônibus lotado e emergir do cadinho da adversidade transformado, tipo quando você finalmente consegue a vaga de emprego. Essa aceitação do sofrimento não significa masoquismo, buscar a dor por si mesma, mas reconhecer seu poder transformador, como a metamorfose de uma lagarta em borboleta. É através do confronto com nossas limitações, nossos medos, como aquele medo de falar em público, nossos impulsos mais sombrios, como a preguiça, o atavismo, que descobrimos nossa verdadeira força, nossa resiliência, nossa garra, nossa capacidade de crescimento e superação, como aquela planta que nasce no concreto. Ao encarar o abismo, Nietzsche sugere, ao olhar para dentro de si, sem medo. Ficamos cara a cara com nosso próprio potencial para a grandeza, como quando você percebe que é capaz de muito mais. O caminho do amor fati, de amar o próprio destino, de aceitar o que a vida te dá, não é um caminho desprovido de dor ou luta, não é um mar de rosas. É um caminho que reconhece a inevitabilidade do sofrimento, como saber e aceitar que vai ter dias de chuva, recusando-se a ser definido por ele, sem deixar a peteca cair. É um caminho que encontra significado e propósito mesmo nos momentos mais sombrios, como achar um vagalume no apagão, que transforma a adversidade em combustível para o crescimento, como usar os limões para fazer uma limonada, e que abraça a totalidade da experiência humana, com um amor feroz e inabalável, como torcer para o Brasil na Copa, mesmo quando o jogo está difícil. No âmago do amor fati, reside uma alquimia profunda,
um processo transformador pelo qual a dor, o sofrimento e até mesmo o desespero são transmutados em fontes de força, sabedoria e energia criativa. Não se trata de negar a realidade do nosso sofrimento, mas de transformar a nossa relação com ele. Trata-se de reconhecer que nossas feridas, nossas cicatrizes, nossas experiências mais dolorosas não são sinais de fraqueza, mas sim medalhas de honra, testemunhos da nossa resiliência e da nossa capacidade de superação. Pense no artista que canaliza sua dor, sua angústia, seus medos mais profundos em obras de beleza arrebatadora e poder emocional visceral. Imagine o atleta que leva seu corpo ao limite, suportando rotinas de treinamento exaustivas e a agonia da derrota, para emergir vitorioso, como um verdadeiro campeão. Reflita sobre as pessoas que superaram adversidades inimagináveis, perdas, traumas, doenças, para se tornarem faróis de esperança e inspiração para outros, como um Pelé superando as dificuldades da infância. Em cada um desses exemplos, vemos o poder transformador do amor fati em ação. Não é que essas pessoas sejam imunes ao sofrimento, muito pelo contrário, elas aprenderam a usar sua energia, a transformar sua dor em combustível para o crescimento pessoal, seu desespero em um catalisador para a expressão criativa, como um artista que transforma a saudade em música. Elas abraçaram a totalidade de suas experiências, os momentos bons e ruins, e emergiram da provação mais fortes, mais sábios e mais autênticos. Amor fati, portanto, não é uma aceitação passiva de tudo o que a vida nos impõe, mas um engajamento ativo com a matéria-prima das nossas experiências. É pegar os cacos da nossa vida e transformá-los em algo novo, algo belo, algo que reflita a profundidade e a complexidade do nosso ser. Viver o amor, fati, é um chamado à coragem, um desafio para abraçar a plenitude da nossa humanidade, com todas as suas contradições confusas, seus altos emocionantes e seus baixos angustiantes. É uma rejeição à vida segura e previsível, como um arroz com feijão de todos os dias, a vida vivida dentro dos limites do conforto e da conformidade, em favor de uma vida vivida com a nossa própria cara, do nosso jeito, uma vida de paixão, propósito e expressão criativa. A filosofia de Nietzsche e o conceito de amor fati em particular não é para os fracos, não é para quem tem sangue de barata. Exige uma honestidade radical com nós mesmos, uma disposição para confrontar nossos medos, como olhar o bicho-papão nos olhos, abraçar nossas vulnerabilidades e aceitar a natureza, digamos, vira-casaca da própria vida. É um caminho que exige que saiamos da nossa zona de conforto, desafiemos nossas crenças, tipo pensar fora da caixinha, e abracemos o desconhecido de braços abertos. Mas para aqueles que ousam atender ao chamado, os corajosos, que estão dispostos a abraçar a plenitude do seu ser, as recompensas são imensuráveis, tipo ganhar na loteria. Amor fati nos oferece um caminho para a liberdade, para soltar as amarras, uma vida de significado e propósito, um profundo e duradouro senso de paz, aquela paz de espírito que transcende os altos e baixos, as montanhas russas da existência cotidiana. Viver o amor fati é um ato de rebelião, de botar a boca no trombone contra a tirania do medo, da dúvida e da autolimitação. É uma declaração de que somos os autores das nossas próprias vidas, que escrevemos a nossa própria história, os criadores de nossos próprios destinos, como acreditar que cada um faz seu destino. É um compromisso de viver cada dia com intencionalidade, com gás total, paixão e uma profunda apreciação pelo dom precioso e fugaz, tipo a vida é curta, da existência. Nietzsche, em sua profunda exploração da condição humana, nos oferece mais do que apenas uma filosofia. Ele nos dá um projeto para viver, um convite para abordarmos nossas vidas com paixão,
criatividade e compromisso com a excelência. Ele nos desafia a nos vermos como obras em progresso, moldadas pelas escolhas que fazemos e experiências que abraçamos. Imagine sua vida como uma tela em branco. Cada dia, cada experiência, cada decisão, cada interação se torna uma pincelada, adicionando cor, textura e profundidade à obra de arte emergente. Algumas pinceladas podem ser ousadas e deliberadas, outras hesitantes e incertas, mas cada uma contribui para a obra-prima única e em constante desenvolvimento que é a sua vida. A arte de se tornar, como qualquer busca criativa, requer coragem. Exige que silenciemos o nosso complexo de inferioridade, a voz da insegurança e do medo que sussurra: você não é bom o bastante, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Já era, passou da hora de mudar. Isso nos incentiva a abraçar a experimentação, a estarmos dispostos a cometer erros, a aprender com nossos tropeços e a nunca deixarmos de explorar os vastos e desconhecidos territórios do nosso próprio potencial. Esta não é uma jornada para os tímidos ou acomodados. É um chamado para despertar o artista que existe dentro da gente, para liberar a força criativa que anseia por se expressar através das nossas palavras, nossas ações, nossos relacionamentos e nossas contribuições para o mundo. É um convite para viver cada dia com propósito, transformar o comum em algo extraordinário e encontrar beleza e significado nos lugares mais inusitados. A filosofia de Nietzsche não é para os fracos. É uma filosofia de desafio, de confronto, de radical auto-honestidade e inabalável autocriação. É um chamado para despertar do sono da conformidade, para quebrar os ídolos da complacência e abraçar a verdade emocionante, aterrorizante e, em última análise, libertadora. Nós somos os autores dos nossos próprios destinos. Ele nos desafia a questionar tudo, a desafiar todas as suposições, a nunca estagnar na nossa busca por autoconhecimento e autotransformação. Ele nos incentiva a abraçar a plenitude do nosso ser, a luz e a sombra, a alegria e a tristeza, os triunfos e os fracassos, e encontrar significado e propósito na totalidade da nossa experiência. O legado de Nietzsche não é um conjunto de dogmas a serem seguidos cegamente, mas um convite para pensar por nós mesmos, viver sob nossos próprios termos, criar vidas que reflitam nossos valores e aspirações mais profundas. É um chamado para abraçar o desconhecido, dançar com a incerteza e encontrar alegria na jornada, sabendo que o destino não é um ponto fixo, mas um horizonte em constante mudança. Portanto, vá em frente, caro espectador, e viva verdadeiramente. Abrace o desconhecido. Desafie o status quo. Crie seus próprios valores. Quebre as correntes que te prendem. Viva uma vida digna de ser repetida por toda a eternidade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas ideias nos comentários. Qual é a sua opinião sobre a visão de Nietzsche sobre a vida autêntica?